E no outro dia, 9 horas da manhã, eu tava no Parque São Jorge, cara, já pensando no outro jogo, na programação, o que que a gente ia fazer e, tipo, meu, as coisas estavam, nossa, cara, indo bem pra caramba, quando você vê só crescendo, a receita só aumentando. O plano de membros também tinha sido criado, eu tive, pô, um problemão, cara, pra conseguir colocar o plano de membros no ar, mas aí são detalhes também que nem vale a pena, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas aí tava indo, cara, tá vindo bem pra caramba. Aí quando nós tivemos um número legal de visualizações, aí nós montamos um projeto já na parte comercial mesmo, né? Na questão de marketing, que era para realmente levar dinheiro para Corinthians TV. É, e aí, cara, pô, trocou o marketing também, né? Aí nós apresentamos para os caras do marketing da época, projeto, por exemplo, de Name Rights da Corinthians TV. é, Pô, tinha uma faixa máxima lá de 10 milhões de reais para Corinthians TV. E tipo, as coisas já estavam indo, né? Mas aí, de repente, acabou acontecendo o que aconteceu. O Augusto caiu, mediante a tudo essas paradas aí de vai de bet e tudo mais. E assim, cara, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas não sei o quê. Cara, eu tinha muito pouco contato com a diretoria. A diretoria no Parque São Jorge, ela fica no quinto andar. Eu trabalhava no segundo, tipo, eu não tinha acesso lá, entendeu? Tipo, lá não é casa da mãe Joana, você tá lá no segundo andar, vou lá no quarto, vou lá no quinto. Não é assim que funciona. E outra, quando você trabalha, você não tem tempo para essas coisas, né? E, enfim, cara, e teve nesse meio tempo, teve matéria, negócio de milícia digital, que eu fui acusado de ser o Teleco, que é o Cássio, né? Que eu acredito, acho que vocês têm contato com ele. Eu nunca nem falei com ele, pra vocês terem uma noção. É que ele era um cara muito combativo, né? E aí alguém enfiou na cabeça de alguém, deve ser o capitão. E eu acho que chegaram a essa conclusão por causa da escrita, né? O Cássio escrevia muito bem, escreve, né, muito bem. E eu também, graças a Deus, também escrevi, deve ser ele. Então, e é isso, cara. Não tem muito o que falar, entendeu? É mais. Cara, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa fala, o cara foi pra lá pra ganhar dinheiro. Eu fui pro Corinthians pra perder dinheiro, cara. Eu perdi muito dinheiro, eu tinha patrocínios, tranquilo, aqui no interior de São Paulo. E ainda nós estávamos numa época que, quando nós tínhamos patrocínio, que era também patrocinador do clube, vixe, lá, os caras são pagos, é antiético, é imoral ter mesmo patrocinador do clube e tudo mais. Mas graças a Deus hoje essa mentalidade mudou, né? Hoje, legal, hoje não existe mais essa mentalidade, mas uma pena que eu, por exemplo, já não tenho, né? Eu não tenho, por exemplo, eu voltei o canal recentemente. É uma batalha. Hoje o YouTube tá muito difícil, mudou muita coisa no YouTube. Vai mudar mais, É, né? o- Vai mudar Oi? mais. E vai mudar mais. Vai continuar mudando. E, tipo, eu tô procurando me atualizar da melhor forma possível, mas. Enfim, cara, é isso. Estamos trabalhando e. Mas, cara, eu fiquei um ano e meio lá. E, cara, eu tenho muito orgulho de falar do que eu fiz lá. Por exemplo, o tal do Valdir que escreveu. O problema foi ficar do lado do ladrão, né? Cara, que ladrão? Não fiquei do lado de ladrão nenhum. Ô, capitão, se você me permite só um parênteses aí na tua fala, vou falar por mim, né? O engraçado é que as pessoas questionam esse fato hoje. O cara foi lá para ganhar dinheiro. Pô, cara, o capitão, antes de ser corintiano, ele é um pai de família, ele é um profissional do marketing. Vai trabalhar É de graça? tudo, tudo que a gente mais queria dentro do Corinthians hoje. Talvez não, eu tenho absoluta certeza que, se tivessem 90% do que tem lá hoje, do feudalismo que tem lá hoje, se fosse de uma gestão profissional, e se for corintiano, melhor ainda, porque é aí que vai dar o sangue mesmo. Talvez o nosso time não estaria o nosso time não, né? O nosso clube no todo não estaria na draga, né? Nesse fundo de poço que está. Então, não é só o capitão. A gente deveria ter pelo menos uns 30, 40 capitães lá.
cada um habilitado e capacitado para trabalhar na devida área. O que não acontece hoje. O que não acontece hoje, Marcão. A gente sabe disso. Detalhe, né? É engraçado que Desculpa te cortar, capitão. Não, aproveita. Eu acho que não tem o que fazer, cara. Não, quando o cara fala, clube precisa hoje, mais do que nunca, de profissional. É que assim, Marcão, todo mundo imagina... Peraí, você paga a conta com o quê, amor? Com amor? Não, é assim, Marcão, quando eu falo ganhar dinheiro... Quando eu falo ganhar dinheiro, as pessoas pensam assim... Quem trabalha de graça não faz nada. Vocês não estão vendo os conselheiros do Corinthians? É o feudalismo que eu tô falando. E outra, o cara vai se deslocar do interior de São Paulo, vai vir para cá, vai pagar aluguel como? Quando eu falo ganhar dinheiro, rapaziada, é que pensa assim, o cara vai ganhar mais. Eu ganhava menos. O salário que eu tinha no Corinthians era menor do que eu faturava. E a primeira conversa que eu tive com o responsável, eu falei todos os ganhos que eu tinha. Ele me ofereceu o que eu tinha no YouTube. Eu falei, então dando certo, depois a gente conversa. Então, tipo, cara, eu fui também pensando na oportunidade, claro. Do que poderia me trazer de benefício, mas sinceramente, cara, calcular assim, claro, foi uma baita de uma experiência. Não teria como eu dizer não, entendeu? Porque, cara, eu não vou ter mais uma oportunidade dessa. Capitão, apareceu na minha vida. Qual foi o cálculo ROI desse seu investimento? Já que a gente está falando tanto de cálculo ROI, de retorno sobre investimento, qual foi o retorno de todo esse investimento que você teve para agregar algo no Corinthians? Então, eu fico... O que eu mais me orgulho de ter feito lá no clube foi em relação a essa questão da monetização. Hoje mesmo, um cara me chamou lá no Instagram, que sempre alguém me chama, né? Às vezes querem cobrar as ideias, mas sim... É sempre conta que acabou de ser criada. Mas às vezes as pessoas me perguntam, capitão, o que você assim considera de melhor? Cara, eu tenho orgulho de ter conseguido colocar o YouTube de novo nos trilhos para fazer ganhar o dinheiro. Quem vazou isso não foi eu. Eu não fui o cara que revelei que a Corinthians TV não recebia, não fui eu. Foi um jornalista que era o superintendente de comunicação do clube. Entendeu? Ele que vazou um dia numa entrevista na Rádio Bandeirantes. Eu não sei, acho que ele já tinha sido... Ele já tinha sido demitido do clube. Depois que aconteceu isso... E o legal... Oi? Que nós questionamos ele no ar. Você questionou ele no ar, né? E ele deu uma resposta e eu dei outra pra ele e ficou quieto. Né, Vilarão? E aí, cara, o Valdir, cara, eu vou te falar uma coisa. Toma cuidado com o que você escreve, porque a internet não é terra de ninguém, tá? Quando você escreve de uma forma, ela pode ser interpretada de outra, tá bom? Eu vi que você até tá tentando se redimir, mas, cara, então tem mais 1000 pessoas lá, porque tem mais 1000 pessoas que trabalham no Parque São Jorge. É que assim, cara, eu dou minha cara a tapa, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhum de falar aonde eu fui, o trabalho que eu fiz. Mas o meu trabalho, por exemplo, eu nunca tive... por exemplo, o Augusto não dependia de mim pra nada, a gestão não dependia de mim pra nada. O meu trabalho era unicamente exclusivo do YouTube. Eu nunca tive nenhum trabalho político, por exemplo. Vou fazer política. Não. De jeito nenhum. Mas assim, só pra mim poder concluir... Foi vazado isso. Quando vazou, foi vazado num domingo. E o legal, cara, que 3 dias antes eu já tinha recebido a carta do YouTube, do Google. Sabe aquela chavezinha do Google? Quem monetiza o canal e faz o AdSense e junta $10, você recebe uma carta com um código para você poder confirmar a identidade e aí você passa a receber. 3 dias antes eu tinha recebido a carta que chegou... Pra mim, eu fiz questão de ir lá e colocar, até gravei o momento, né? Mas é um arquivo pessoal. E já tinha resolvido, entendeu? E aí, quando ele falou isso, eu comecei a receber muitas mensagens, né? Que o pessoal sabia que eu tava na coordenação do YouTube. Eu só respondi, realmente foi isso, mas já tá resolvido. E aí uma pessoa me chamou hoje para você ver como que às vezes as pessoas elas são incoerentes, às vezes querem te falar alguma coisa, eu não sei se de repente, sei lá, pra te irritar... não sei, o cara mandou uma mensagem e falou, você tem que vazar isso pra poder a gente correr atrás.
Eu falei assim, irmão, não tem como vazar. Eu levei pro caminho certo, entendeu? Eu falei, olha o 25º motivo lá, e não acusei ninguém. Apenas citei tudo o que aconteceu. Citei o que o fulano fez de acordo, o que o fulano aceitou de acordo, o que o fulano deixou de repente cobrar um dinheiro que pra mim era do clube, entendeu? As pessoas que estão lá são apenas as pessoas que fizeram partes do trabalho e todas terão que ser responsáveis por aquilo que fizeram. Por exemplo, tem um determinado período que não sabe aonde foi parar o valor. Pode ser que esteja perdido no sistema, porque nós recuperamos 118 mil reais. Nós recuperamos, o clube recebeu do ex, que estava perdido desde 2019. Ninguém conseguiu achar esse dinheiro, nós achamos. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O cara pode ter as melhores faculdades, se ele não se interagir de internet, não entender de monetização, não entender desse mundo que é diferenciado, cara, não adianta nada. Uma coisa, é como se diz aquela frase até, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? E essa parte de YouTube, cara, graças a Deus, irmão, é algo que eu, assim, às vezes não, né? Sempre, eu sou um cara que eu durmo muito pouco, e aí de madrugada, o que que eu faço? Eu estudo, cara. Eu assisto videoaulas, eu faço cursos, até pegar no sono. Às vezes eu começo a fazer isso 1 hora da manhã e vai até 3 horas da manhã. Então você tem no mínimo 1 hora e meia, 2 horas para estudar. E hoje eu tô fazendo isso com as atualizações do YouTube. Inclusive, ó, esses dias eu até falei pro Marcão, ó, teve um cara que até escreveu aqui, e isso realmente é verdade, ó. Verdade, ó. Marcão, toma cuidado com a nova regra do YouTube. Tá caindo canais que fazem live em múltiplos canais ao mesmo tempo. Eu já falei isso pra vocês. Porque isso é o que a StreamYard permite, mas no YouTube não tem. O YouTube tá começando a fazer algumas coisas com collab. Mas ainda é um processo que tá engatinhando. Então a plataforma ela muda muito. Mas assim, cara, eu tenho orgulho do trabalho que foi feito. Eu conheci pessoas lá que não aparecem e são extremamente profissionais. Tem um menino que trabalha lá que, olha, ele é CLT. Ele tem tantas horas, tanto banco de horas, cara, que se ele processasse o clube, ele ganharia milhões. De tanto que esse menino trabalha. E assim, existia lá um método muito, sabe? E os caras, só que os caras trabalham bastante por amor, cara. Então, às vezes a gente fala, sei que, o Corinthians, o pessoal não tá nem aí, mas tem muita gente que trabalha lá dentro, cara. Muita gente que trabalha. Os meninos mesmo, que hoje ainda estão lá na Corinthians TV, os meninos lá do Vilinha. Pô, os caras são gente boa pra caramba, cara. Na medida do possível, eles lutam pra caramba. E assim, eles não têm acesso nenhum, tá? Muitas vezes pensam, por que vocês não fazem coisa diferente? Os caras não têm acesso nenhum, eles simplesmente são contratados como freelas, chegam lá, fazem a programação e vão embora. Diferente de mim, que entendi todo o contexto, né? Tava por dentro da Corinthians TV e tinha, né, autonomia para de repente mudar uma coisa ali e fazer outra coisa lá. Tanto é que uma das coisas legais que eu fiz para Corinthians TV, que gerou muita polêmica, né, envolvendo isso, foram uniformes, cara. Se hoje vocês veem os caras lá de agasalho, aquela camisa branca de viagem, aquela polo preta, foi eu que consegui, cara. Eu que consegui, chamei a Nike lá, falei, ó, mostrei os números, falei, e aí? Aí a Nike mandou os kits, tudo certinho para todo mundo, fiz uma planilha, distribuí tudo corretamente, falei para os caras irem lá no Parque São Jorge para poder receber, para ficar registrado, né? Cada um pegou seu kit, os caras com o sorrisão lá na orelha, e teve gente que falou para mim que eu nunca ia conseguir uniformes lá, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, é vida que segue, cara. Isso. Um bom negócio. Nem o time tinha camisa para jogar, né? Agora, respondendo, pô, o rapaz trocou de ladrão. Ô, Valdir, entenda uma coisa. Existe uma coisa que a gente tem que entender. Não leve a mal o que eu vou falar, cara. Que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se alguém perguntasse assim, quem você representa com isso? Augusto Melo. 98% da torcida. Hoje é muito fácil criticar assim. Ele é réu. Engenheiro de obra pronta, né? A gente pode falar que ele é réu. Eu não posso colocar de ladrão porque a justiça ainda não condenou ele. Agora, réu, posso falar. Exatamente. Se ele errou, igual dos contratos que eu questionei na última live antes do impeachment, e ele perdeu o rebolado, eu posso questionar.
Agora, afirmar outra história.